leremos em Números capítulo 13, o verso 1 até o final do capítulo e também o capítulo 14 todo. Então, na verdade, farei uma leitura mais longa essa noite, Números capítulos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Jofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reuebe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disto, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor,
que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os filhos de Israel, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Até aí nossa leitura. O texto dessa noite narra um dos eventos mais importantes da história do povo de Israel no Velho Testamento. É também um dos trechos mais decepcionantes, não é mesmo? Após terem sido libertados da escravidão no Egito com poderosa mão e tendo visto todos os milagres do Senhor, tendo visto grandes sinais e, na verdade, enormes evidências de que o Senhor era por eles e de que nenhum inimigo poderia os segurar, que poderia os resistir. O povo de Israel, a essa altura, chegando à beirada da entrada da terra prometida, deseja mandar espias para a terra. Nós aprendemos em Deuteronômio, capítulo 1, versos 20 a 23, que a ideia de enviar espias surgiu inicialmente com o próprio povo de Israel. O povo de Israel chegou a Moisés e disse, nós queremos enviar espias. Eles falaram com essas palavras, mandemos homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso pareceu bem a Moisés. Moisés levou a Deus e Deus autorizou. De fato, o nosso texto 13, verso 1 diz, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã. Ou seja, Deus deu ordem, então vamos fazer dessa forma. Agora, já essa atitude do povo era uma atitude de uma certa desconfiança. Nós não sabemos tudo o que estava passando em suas mentes, mas aparentemente eles estavam inseguros. Contra quem estaríamos entrando em conflito, subindo essa terra? O que nos aguarda do outro lado? Será que a terra é boa mesmo? Deus diz que é uma terra boa, que mana leite e mel. Será que vale a pena ir lá?
E todo esse tipo de dúvida estava em suas mentes. Então, na verdade, o que acontece é que Deus mesmo ordena que então enviem espias. E os espias vão. Só que, na realidade, quando os espias voltam e relatam, confirmando que a palavra do Senhor era verdadeira em relação àquela terra ser uma terra muito boa, uma terra com abundância, uma terra que seria, de fato, uma terra boa para eles morarem, também relatando que era habitado por um povo forte, cidades fortificadas, um povo mais alto do que eles. Na verdade, em média geral, eles eram mais altos do que os hebreus, e entre eles havia alguns que ainda eram mais altos ainda, que eram os filhos de Anak, que são chamados de gigantes. Então, o que acontece? Eles chegam e relatam isso, e o povo de Deus, a essa altura, duvida da capacidade que eles terão de entrar e possuir a terra. Então, eles rebelam contra Deus. E, na verdade, era uma questão onde eles deveriam ter olhado para essa realidade e dito, ok, nós não temos como conseguir isso sozinhos, vamos precisar de Deus. Mas Deus é conosco. E, de fato, não era impossível que alguém tivesse esse entendimento. Calebe e Josué tiveram esse entendimento, de forma que o povo deveria ter tomado essa atitude, mas o povo assim não fez. Deus, então, trouxe juízo sobre o povo. O castigo de Deus foi que ele os sentencia a permanecerem, então, naquele deserto inóspito por 40 anos. Eles ficarão ali, cenário feio, lugar difícil de morar, o resto de suas vidas vivendo em tendas, sem ter um lugar para dizer, esse aqui é o meu lugar. Você não pode fazer uma casa e ajeitar ali as suas coisas, mas ficar sempre indo de um lugar para o outro, numa tenda, uma vida desconfortável. E se eles já estavam enjoados de maná, depois de 2 anos e pouco de maná, agora seria 40 anos, eles não vão comer outra coisa enquanto estiverem nesse mundo. Eles vão comer maná todo dia agora. E a realidade é que Deus os coloca nessa condição. E Deus traz, então, uma sentença dura sobre esse povo. Mais uma vez, a Bíblia está nos ensinando como Deus é e quem Deus é. Deus não trata a desobediência e a incredulidade como algo normal. Deus não tem aquela atitude tipo, pessoas são assim mesmo, fazer o quê? Né? Não tem como. Ser humano vai ser assim, né? Tem que ser paciente, né? Fazer o quê? Não, irmãos. A realidade é que é possível ser de outro jeito. E Deus exige isso de nós. Sempre será verdade que a maioria será incrédula e rebelde. Mas sempre haverá também, em toda geração, alguns poucos que se apegarão a Deus e que terão seu coração totalmente confiado em Deus e que não vacilarão. E Deus lida com esses. E assim é sempre. Então isso é uma lição muito forte para nós. Aliás, essa passagem é referida como uma passagem para nos dar instrução diversas vezes no Velho Testamento e no Novo. A Bíblia volta nesse trecho e nos lembra disso para que aprendamos as lições dessa passagem. A pergunta que você deve fazer ao ler essa passagem é assim: e você? Que tipo de pessoa é você? Você é como os 10 ou como os 2? Como os 10 que disseram, não tem jeito, não vai dar não, é difícil. O que Deus pede da gente acreditar é difícil a gente confiar nele. Ou você é aquela pessoa que diz, o Senhor falou, eu confio no Senhor. Vamos lá. Isso é o que nós temos que pensar. A passagem aqui, então, da Escritura nos diz que Deus havia instruído ao povo de Israel enviar espias, mas Deus também havia dito para esse povo que eles não tivessem receio de entrar na terra, que eles não tivessem medo do povo da terra. Havia promessas disso já feitas. Eu quero que você volte para o livro de Êxodo, capítulo 23, e leremos aqui coisas que são anteriores a esse momento no livro de Números. Já desde o Monte Sinai, quando o pessoal recebe a lei de Deus, uns 2 anos aqui antes desse período em que agora eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, e Deus estava ali preparando o povo para constituir todo aquele sistema religioso, o sacerdócio, o tabernáculo, e agora o povo está pronto para entrar, mas bem antes, veja o que Deus instruiu ao povo. Êxodo 23, no verso 20. Deus fala assim: eis que eu envio um anjo adiante de vós, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas
se diligentemente lhe ouvirdes a voz, e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Veja o verso 27. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Veja então que Deus já havia dado essa instrução e prometido que eles entrariam na terra não com a ideia de que eles tinham um exército realmente, humanamente falando, mais poderoso e poderiam confiar nas suas armas. Não era assim, não era confiar em armas, nem na força do braço, nem em cavalos e cavaleiros, mas confiar no Senhor. E Deus disse: eu estarei com vocês, vocês terão triunfo. Então essa promessa de Deus exigia deles, a essa altura, que eles tivessem confiança e não tivessem medo. Existem situações mesmo onde dar lugar a medo no coração é pecado, é dúvida, é incredulidade. Deus ordena coragem e há muitas situações em que isso se aplica. Deus exige de nós que confiemos nele para obedecermos a sua palavra, mesmo que pareça algo fora do normal, mesmo que pareça perigoso, mesmo que pareça ser risco de vida. Eu acho interessante ler sobre isso, a maneira que Jesus lida com os seus discípulos. Deixe-me relatar algumas coisas, vocês se lembram disso? Certa vez, quando Jesus estava no barco com os discípulos e estava dormindo e a tempestade surge, eles acordam a Jesus e dizem: Senhor, salva-nos, perecemos. Jesus acorda e veja o que ele diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E logo levantou, repreendeu o vento e o mar e se fez grande bonança. Que coisa interessante. Jesus olha para aquele medo no olhar deles. Por que vocês estão assim com esse medo todo? Por que isso? Mais tarde um pouco, eles estão em outra tempestade. Jesus vem andando sobre as águas. O que acontece? Jesus aparece. Eles se assustam. Acham que estão vendo ali um espírito, né? Gritam de medo. E Jesus diz: sou eu. Calma. Logo Pedro diz: se és tu, Senhor, então manda que eu venha até a ti, andando sobre as águas. Jesus diz: pode vir. E se Jesus diz pode vir, você pode ir. Então ele vai. Só a Bíblia diz o seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Comecei a observar uma coisa, preparando essa mensagem. Só em Mateus 3 vezes Jesus chama os discípulos assim. Capítulo 16, eles estão tendo outra conversa. Jesus diz, percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Parece que com Jesus a coisa era meio que assim, né? De manhã eles levantavam para começar um dia, o Senhor Jesus falava assim, né? Bom dia, homens de pequena fé, vamos à obra. Eu sei, mas parece que Jesus de vez em quando falava assim com eles. Por que Jesus fazia isso? Na verdade, Jesus fazia isso porque ele queria que eles entendessem que a fé deles era, de fato, uma coisa muito pequena e que a condição deles não era nem normal e nem aceitável. Eles não poderiam se acomodar e pensar: ah, é assim mesmo, não todo mundo é assim. Não, eles deveriam crescer. Eles tinham uma obra para fazer que requeria, na verdade, ousadia e confiança. E não poderiam ficar naquela atitude de medo aqui, medo ali. Então o Senhor estava ensinando isso para eles e mostrando: olha, tenha fé. Agora pense sobre isso, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos diz que Deus controla todas as coisas, Ele é Senhor, Ele é soberano. Não acontece uma coisa, não cai um pássaro, sem que Deus assim decida, vai acontecer. Então a verdade é que isso também não pode acontecer conosco. Como Jesus disse, nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Agora, pense sobre isso. O que isso significa para nossas vidas? Nós devemos ter medo da morte? Vai acontecer um acidente, vai acontecer uma doença, vai vir alguma coisa que vai nos levar à vida antes da hora, vamos ser atacados por alguém? Isso vai acontecer conosco, de modo que o plano de Deus desande?
Não, irmãos, descanse nele, confie nele. Deus tem um plano com nossas vidas e a verdade é que nós somos imortais até que Deus diga, agora sim, porque agora eu estou te chamando. E se Deus é que está nos chamando, então não é nada para se preocupar nem se assustar. É Deus que nos leva na hora que Ele quer. Então Deus nos fala para confiar nele, e isso mesmo em face à morte. Olha, se nós estamos fazendo a vontade de Deus neste mundo, nós podemos ter a perfeita ousadia que nenhum plano e nenhum desando dos nossos planos poderá acontecer que leve a nossa vida antes daquele momento. E isso então indica algo até mesmo sobre como eles deveriam se comportar diante de uma perspectiva de guerra. Veja em Deuteronômio, capítulo 20, o que a palavra de Deus diz sobre a atitude que o povo de Deus deveria ter quando eles entrassem em uma guerra. O livro de Deuteronômio tem um ensino ético muito interessante sobre como deveria ser a guerra. E aqui no capítulo 20, o verso 1, a Bíblia diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Veja, mandamento, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Veja só que palavra, é assim que Deus diz, vocês vão às vezes ter que guerrear, e quando vocês guerrearem, os outros podem ter tecnologia de guerra melhor do que a de vocês, número de soldados maior do que a de vocês, mas vocês têm Deus do lado de vocês, então não devem temer. Agora você vê que esse foi o espírito de Jonatas, esse foi o espírito de Davi, de grandes homens de Deus, que não somente acreditaram e disseram, não importa quem seja o inimigo, Deus está conosco, e puseram sua vida em risco, porque confiaram no Senhor. E é isso que a Bíblia está dizendo, deveria ser a atitude do povo de Deus diante de qualquer perigo. Agora, com isso, a Bíblia também tem uma advertência interessante. Veja o verso 8 aqui em Deuteronômio 20. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo várias coisas que podemos aprender. Uma coisa é que é preferível ter um exército de voluntários, né? Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também está dizendo o medo é contagiante. O medo, observado em outra pessoa, tende a criar um pânico generalizado. Então, os tímidos, os que não confiam no Senhor, deixa esse povo embora, deixa esse povo ir para casa. Você vê que Deus instruiu Gideão a fazer da mesma forma. Então, essa prática do Senhor era para dizer o seguinte, que sejam poucos, mas comprometidos e fiéis e corajosos, e Deus estaria com eles. Mas Deus requer fé dessas pessoas. O caso diante de nós é um caso exatamente desse tipo. Deus instrui as pessoas a subirem para a terra, mas quando eles ouvem um relato dos espias, eles apavoram. O coração derrete, como diz a Bíblia, e eles então se tornam tímidos. Veja novamente no capítulo 13 de Números, depois de terem espiado 40 dias, o verso 27 diz, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Veja, eles chegaram e deram um relato, olha, o que Deus falou sobre a qualidade da terra, ela é boa mesmo. Eles pegaram um cacho de uvas. Agora, veja bem, um cacho, e eles colocaram numa vara que 2 homens tiveram que carregar. Você já viu um cacho de uvas assim? A terra de Israel nesse período era uma terra muito mais fértil, muito mais verde do que ela é hoje. Algumas das devastações que aquela terra experimentou, de diversas coisas, especialmente a partir das invasões que os assírios e os babilônicos trouxeram, eles passaram pela terra e, em muitos casos, cortaram as árvores indiscriminadamente, o ecossistema totalmente abalado e fizeram um desastre ecológico para a região. E hoje não é um lugar tão fantástico quanto era nessa época, mas era uma terra boa mesmo, muita coisa, muito fruto, uma terra excelente. Então, nesse aspecto, eles estavam apenas confirmando, Deus falou a verdade. Agora, no verso 28, eles prosseguem e dizem, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak,
sabe, essa questão, os filhos de Anak, você sabe que são os gigantes. Quando a Bíblia fala de gigantes, né, você deve entender, os gigantes não são como nos contos de fada, né, pessoas que têm 4 andares de altura. Os gigantes são pessoas como nós, mas de uma genética mais alta que os demais e simplesmente se tornam destacados dessa forma. E você sabe que é mesmo uma questão de genética de família, ser mais alto ou mais baixo, questão de regiões do mundo. À medida que os séculos se passaram, as pessoas vão se misturando, de maneira que as coisas vão mais ou menos que nivelando numa média. Mas nessa época havia essa discrepância enorme da altura de uns para outros, de maneira que os hebreus saindo ali do Egito e morando entre os egípcios, chegariam perante essas pessoas, e vamos dizer assim, um hebreu mediano, diante de uma pessoa dessa terra de Canaã, mediana, o topo da cabeça do hebreu dificilmente chegaria no ombro deste homem. Agora, os filhos de Anak, dentre os cananeus, eram ainda mais altos que os outros. Então, eles eram muito grandes. Então, era uma coisa assim, para um combate, espada, lança, homem a homem, é intimidador esse tipo de coisa? Não há dúvida que isso faz uma diferença muito grande. Então, os filhos de Anak que estavam ali eram pessoas assim, bem mais altas do que as outras. E essas realidades poderiam criar medo e desanimar as pessoas de quererem entrar. Bem, vendo essa situação, eu acho bem interessante que quando o relato começa a ir nessa direção, Caleb interrompe. E isso é interessante, veja só, Caleb percebe, opa, do jeito que eles estão começando a falar aqui, daqui a pouco o povo vai achar que não é uma boa ideia entrar na terra. Então Caleb, o verso 30, diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, está vendo, ele tomou a palavra, ele se interpõe e diz, calma gente, espera aí, deixa eu falar uma coisa antes de falar mais nada. Muito interessante, ele percebe o momento. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora, o que ele quer dizer com isso? Certamente prevaleceremos contra ela. Por quê? Porque nós somos mais fortes? Não, ele concordaria prontamente que, de fato, as pessoas que habitavam naquela terra eram mais fortes do que o povo de Israel. Não havia dúvida em sua mente isso. A sua confiança não estava em eles serem humanamente capazes. A sua confiança estava no Senhor. Ele sabia e havia aprendido de ver como Deus lidou com os egípcios e eles nunca poderiam ter sido libertos do Egito por sua própria mão. E agora ele vê que Deus, um Deus tão poderoso que promete, ele diz, nós vamos ganhar, vamos lá. Mas as pessoas não escutam. Verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Olha só, o que eles querem dizer com isso? Você entra ali dentro, você vai ser morto ou escravizado. Não vai ter condição de você entrar e morar ali não. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, o povo em geral. Também, verso 33, ali vimos gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O que eles querem dizer com isso? 40 dias passando por lá, eles passaram por algumas regiões, e eles viram pessoas ali bem maiores que eles, né? E eles sentiram, aquelas pessoas olhando para eles, meio que com peninha, né? Esse povo baixinho, esses aí, né? Esses 12 homens andando aí assim, nossa, coitado, eles devem ser de outro lugar, né? E sabe, tem uma realidade que, vivendo como escravos no Egito, é bem possível que eles não tiveram as melhores condições até para atingirem a estatura a qual a sua genética dava potencial. Mas, de qualquer jeito, eles se sentiram humilhados, se sentiram incapazes ali de enfrentar aquelas pessoas. Como eu disse, o medo é contagiante. Esse relato desses homens levou a congregação toda ao pânico. Verso 1 do capítulo 14, eles gritam em alta voz, choram a noite inteira e começa então o murmúrio. Verso 2, eles estão murmurando contra Moisés e contra Arão, dizendo, antes tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto,
muita humilhação, a gente vai agora entrar nessa terra, esse pessoal vai matar a gente, o que vai acontecer? Eles vão capturar, escravizar nossas crianças, vai tudo virar escravo, nossas esposas, nós vamos morrer por aí e vai deixar esse pessoal aí dessa maneira, vai ser uma tragédia. E veja que no verso 3, eles culparam a Deus. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Você está vendo? Eles veem a coisa e dizem assim, não, isso foi uma injustiça muito grande que Deus fez com a gente. Uma atitude de muito ser humano, não é? Olhar as circunstâncias da sua vida e dizer, esse negócio agora não tem jeito. Por que Deus está fazendo isso na minha vida? Sabe? Então, essa atitude errada e esse murmúrio contra Deus. Bem, alguém achou uma solução, eles disseram, né? Ficar no deserto indefinitivamente não dá, né? Nessa terra não dá para entrar. Vamos eleger um capitão e vamos voltar para o Egito, esquece Moisés. Que grande solução. Você está vendo a rebeldia do povo? A desconfiança do povo? Bem, com tudo isso, a Bíblia nos mostra a reação que Moisés, Arão, Josué e Calebe tiveram perante o povo. Eu acho bem importante enfatizar a forma em que você reage, muitas vezes, comunica mais até do que você fala. Eles entenderam isso. Quando as pessoas chegaram no dia seguinte com essa ideia, nós resolvemos fazer o seguinte, nós vamos escolher outro líder e nós vamos de volta para o Egito. Nós vamos chegar lá e pedir desculpa e ver se a gente pode ficar lá de novo. Olha que coisa louca. O que acontece? O que Moisés e Arão fazem? Eles olham para eles com um olhar assim simples e dizem assim, vocês acham isso? Bem, eu, assim, pessoalmente eu discordo. Foi assim? Sabe, tem hora que as pessoas falam coisas absurdas e você tem que comunicar para as pessoas que a atitude delas é absurda. Veja o verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os espias, rasgaram as suas vestes. Está vendo? Eles fizeram uma coisa que é até dramática. Na verdade, não assim, dramatizando de uma forma fingida, simplesmente tentando fazer um drama, era autêntico. Vinha lá do fundo, porque eles viram, isso é loucura. Coisa mais louca que eles estão fazendo. Agindo dessa maneira, o juízo de Deus cairia sobre eles de uma forma definitiva. Verso 7, então a Bíblia diz, falaram a toda a congregação. Veja, falaram, é plural. Esses aqui todos, então, juntos, estão aqui protestando. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Ou seja, a terra é boa, porque desistir só depende de Deus se agradar de nós. Se estivermos andando com Deus, seremos imbatíveis. Verso 9, veja o apelo. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Veja como eles têm uma percepção de como realmente o mundo funciona. Deus é o Senhor de tudo, e Ele levanta reis e abate reis, e Ele exalta a quem Ele quer. Se eles dizem o Senhor é conosco, então eles não têm amparo, eles não têm força, eles não têm condições de nos resistir. De fato, essa coragem que eles tinham era uma coragem não baseada em nenhuma autoconfiança, mas era totalmente a sua confiança em Deus, a crença no sobrenatural, o entendimento de que não é a causa natural que determina as coisas, mas é Deus que determina todas as coisas, inclusive as causas naturais. Então eles estão aqui prontos a pôr suas vidas em risco e prosseguir, se o povo tão somente aqui concordar de acompanhá-los. Mas no verso 10, a reação não foi a que deveria ter sido. Até esse momento, eles ainda poderiam ter refletido, escutado e dito, pois bem, nós vamos então arriscar nossas vidas, vamos confiar no Senhor. Vocês estão nos desafiando dessa maneira, tudo bem, nós iremos. Mas eles não fazem assim. Verso 10, apesar disto, toda a congregação disse que os apedrejassem. Não é interessante? Assim como fizeram muitas vezes com Jesus, quiseram apedrejar Jesus. Aqui eles então resolvem, queremos apedrejar
Moisés, Arão, Josué e Calebe. Tudo indica que eles teriam de fato apedrejado esses homens se Deus não tivesse aparecido nesse momento e feito alguma coisa. O verso 10 ainda diz: porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Deus entra em cena, ele aparece de uma forma visível, manifesta a sua glória como em outras vezes, e aquele projeto de apedrejar os líderes se torna, na verdade, um projeto colocado de lado. Eles se assustam naturalmente com essa interferência de Deus. Mas sabe, a incredulidade é hostil à fé e é hostil à repreensão e à exortação. A incredulidade não gosta de ver outras pessoas obedientes. A incredulidade não gosta de ser repreendida, não quer que ninguém chame atenção. Quando a pessoa tem o seu pecado denunciado e diz: olha, o que vocês estão fazendo é rebeldia, não faça isso, as pessoas se ressentem. E é nesse momento, eles querem o quê? Apedrejar esses homens. Bem, Deus aparecendo, ele nem fala com a congregação, ele fala a Moisés. De fato, ele fala, tudo indica, aos ouvidos dos demais. Mas ele conversa com Moisés, como que nem vou falar com o povo, vou conversar com meu servo Moisés. Verso 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? Deixa-me enfatizar isso. Deus diz até quando que eles vão me provocar, e Deus diz até quando não crerá em mim. Uma pergunta: esse povo cria no Senhor? Esse povo era crente? Esse povo não era crente. E Deus aqui destaca exatamente isso. E no verso ele ainda prossegue e termina dizendo: a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Deus havia feito tantos sinais, dado tantas evidências, tantas bênçãos já recebidas, mas a quem muito é dado, muito será cobrado, não é verdade? E a essa altura, Deus não considera que é uma coisa difícil pedir deles arriscarem suas vidas e entrarem para confrontar um povo maior número e maior estatura, com cidades muradas e tudo mais. Deus não considera isso difícil. Para qualquer outro, talvez, mas não para esses que haviam visto tantos sinais, que haviam tido tantas manifestações de Deus. Já era hora de que eles então se entregassem a Deus e dissessem: nossas vidas estão nas mãos de Deus, mas nós confiamos no Senhor. Então o que Deus, na verdade, propõe fazer é eliminar esse povo todo e começar do zero novamente com uns poucos ali. Deus faz menção disso no verso 12, mas Moisés intercede pelo povo, e mais uma vez nós encontramos Moisés nesse papel de intercessor pelo povo. E mais uma vez Deus atende à oração de Moisés. Agora é muito interessante a maneira em que Moisés ora a Deus e a maneira em que Moisés argumenta. Moisés tinha uma teologia muito centrada em Deus. Ele não olhava a causa de Deus como tipo assim: o que é importante mais que tudo são as pessoas. Na verdade, ele entende que o que é mais importante que tudo é Deus, a honra de Deus, a glória de Deus, e que tudo gira em torno de Deus, não gira em torno de nós. Então ele nem chega para Deus orando assim: ah, Deus, mas pense nas pessoas, tadinhas dessas pessoas, né? Olhe para elas, elas não merecem uma coisa melhorzinha. Vamos ver como que ele argumenta. Verso 13: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Sabe, o pessoal que morava na terra de Canaã? Todo mundo tinha ouvido notícia já do que aconteceu 2 anos antes, quando o povo de Israel saiu do Egito com aqueles sinais e todos. Você se lembra quando os espias estavam na casa de Raabe? Como que Raabe relata? Olha, eu sei que Deus está com vocês, porque o povo aqui, todo mundo perdeu a coragem de saber o que aconteceu quando vocês saíram do Egito, e já tinha passado 40 anos. Quer dizer, a fama daqueles eventos perdurou esse tempo todo. A fama do Deus de Israel, de como Deus havia quebrado o Egito, foi adiante deles para a terra. E Deus estava usando até isso para fazer com que esse povo não tivesse coragem de enfrentar o povo de Israel. Está vendo? Deus tinha um plano, o povo não estava percebendo. Mas Moisés então diz isso: olha, todo mundo já ouviu isso, todo mundo sabe disso. Agora veja o que ele diz, verso 14, no meio do verso: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Isso continuava acontecendo dia a dia, esse tempo todo que eles estão no deserto.
E a notícia correu, qualquer pessoa que visse o acampamento do povo de Israel, diria, o que é aquele negócio ali, né? E voltaria dizendo, o pessoal ali tem um Deus, não é tipo esses deuses nossos, esses ídolos nossos não. Aquele Deus ali, Deus presente, outra coisa, outro nível. Bem, verso 15, olha o que Moisés argumenta agora. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu, com juramento, os matou no deserto? E olha o que ele diz. Basicamente, ele apela para a glória de Deus. Ele diz, Senhor Deus, todas as coisas devem girar em torno do que traz mais glória para o Senhor. O que traz mais glória para o Senhor? E sabe, Deus não tinha realmente o pensamento de eliminar o povo. Na verdade, Deus propôs isso exatamente para extrair essa confissão de Moisés. Deus sabia o que Moisés ia orar. E é muito bonito isso, porque Moisés reconhece, olha, Deus tem um projeto, o projeto de Deus é de engrandecer o seu nome, de fato ele fará exatamente isso. Até que todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor. Então nisso, o que ele faz? Ele conduz a coisa dessa maneira e ele fala assim, sabe o que vai acontecer, ó Deus? Os egípcios lá no Egito e o povo que mora na terra de Canaã vão ficar sabendo, aquele povo todo saiu do Egito daquela forma tão assim, impressionante. Depois, o Deus deles matou eles tudo no deserto. Sabe o que eles vão começar a falar? Ah, mas claro, porque nós aqui em Canaã, nós temos deuses fortes. Não, o Yahvé, Deus lá dos hebreus, não tinha força contra os nossos deuses. Na hora que ele viu com o que ele ia ter que lidar aqui, com os nossos deuses nos defendendo, que nós fazemos sacrifício para nossos deuses, temos nossos deuses nos defendendo, ele viu que ele não ia dar conta, por isso ele disse, esquece esse projeto e varre esse povo. Tipo assim, né? Os nossos deuses é que são os tais. O povo poderia até acabar acreditando isso, apesar de serem indignos. Quando Moisés roga, intercede, clama por misericórdia, Deus perdoa a iniquidade. Verso 20, a Bíblia diz, tornou-lhe o Senhor. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Deixa-me pausar aí e fazer uma observação. Muitas vezes você encontra a Bíblia dizendo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Porque se existe uma coisa mais absoluta do que tudo, é o fato que Deus vive. É mais real isso do que se o mundo existe, sabe? Tão certo quando o mundo existe, não é tão certo quanto vive o Senhor. Então, às vezes, quando Deus quer dar uma coisa absoluta, aquele que é e será para sempre, aquele que sempre existiu, ele diz, tão certo como eu vivo. Mas aqui ele coloca outra coisa junto. Existe uma outra coisa que não deixará de se cumprir, que é tão certa quanto é certo que Deus existe, que Deus é Deus. E sabe o que é? É que Deus tem um propósito e um dia toda a terra se encherá da glória do Senhor. Então ele diz, tão certo quanto isso é verdade, nenhum dos homens que viram a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova, nenhum deles verá a terra que por juramento prometi dar a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Deus poupa a vida do povo, mas o juízo de Deus ainda permanece. E aqui, mais uma vez, nós encontramos essa realidade, que as nossas atitudes e aquilo que nós fazemos é consequente perante Deus, que Deus faz com que a atitude de rebeldia contra Ele seja sempre consequente, nunca inconsequente, e que a fé no Senhor seja sempre também recompensado. Verso 24, Deus ainda não acabou. Porém, o meu servo Calebe, visto que houve outro espírito nele, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Isso é muito interessante o que Deus aqui promete para Calebe. Claro que Josué também. Calebe foi aquele que primeiro levantou a voz e começou a falar. E Josué também teve a mesma atitude, e Deus prometeu o mesmo para Josué. Você sabe de conhecer a história bíblica, que mais tarde eles entram na terra de Israel de fato, enquanto todos os outros já estão mortos. Mas eu quero que você veja no livro de Josué, no capítulo 14, eu quero que você veja algo impressionante. Quando Josué e Calebe entram na terra prometida, eles já são homens velhos. Só que Josué é líder guerreiro. Ele é o general que vai à frente do exército,
Ele não é como Moisés, que fica lá no monte orando quando o pessoal está na peleja. Isso em si já chama atenção. O que nós encontramos aqui agora, em Josué, no capítulo 14, eu quero só chamar a atenção a alguns detalhes. A essa altura, eles estão dividindo a terra prometida, quem irá para qual lado, para conquistar o quê. No verso 6, Caleb se apresenta a Josué e diz, olha, eu quero pedir uma terra específica. E ele relata, lá atrás, quando teve aquela situação, eu tinha 40 anos. Veja o verso 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Veja, ele tinha 40 anos quando ele foi como espia. 45 anos tinham passado, ele estava agora com 85 anos. 85 anos, a idade, tipo a idade em que Moisés estava bem cansado, tendo dificuldade de segurar o braço para cima. Veja o que ele diz no verso 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Que coisa impressionante, isso é sobrenatural. Isso é milagre. Deus abençoou esse homem com um milagre singular na Bíblia. Na verdade, sabe o que aconteceu? Esse homem não envelheceu durante 40 anos. Ele estava com a mesma força, o mesmo pique como um homem de 40 anos, agora com 85. E ele ainda vai gozar de uma longa vida depois disso. Deus, colocou em pausa o processo de envelhecimento daquele homem. E Deus disse, enquanto os outros vão envelhecer e morrer, não é que você vai sobreviver, você vai entrar velhinho na terra, né? Entrar, com uma bengala e falar, entrei, que bom. Não, ele entrou com todo vigor. Irmãos, o milagre de Deus aqui, tanto para Josué como para Caleb, é realmente uma coisa impressionante. Deus não lida com todas as pessoas igualmente, não é mesmo? Não, de forma nenhuma. Quando uma pessoa é fiel a Deus, Deus trata essa pessoa de forma totalmente diferenciada. Isso é uma lição que devemos ver aqui. O Senhor Jesus Cristo colocou nesses termos, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, a Bíblia conta muitos casos de pessoas que honraram a Deus e Deus se mostrou forte para essas pessoas de modo impressionante. Aliás, a Bíblia diz em 2 Crônicas 16, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não vai necessariamente fazer um milagre por você, como ele fez aqui por Caleb e por Josué, mas Deus usa Caleb e Josué assim para nos ensinar algo. Tipicamente, as recompensas de Deus não são nesta vida, mas Deus sempre recompensa. Jesus Cristo, por exemplo, disse assim, quando deres um jantar, uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. De vez em quando Deus até faz alguma coisa nessa vida, mas na verdade, o que Deus gosta de fazer mesmo é acumular coisa para a eternidade, onde vale muito mais a pena, muito melhor do que acumular tesouros na terra, é acumular tesouros no céu, onde nada envelhece, nada apodrece, nada enferruja, nada estraga. Não é verdade? Se vocês creem isso, isso fará um impacto na sua vida. Você ajuda pessoas em troca de nada? Você serve a Cristo lealmente, mesmo quando outros ignoram a sua palavra? Seja corajoso. Sirva a Deus em meio a uma geração perversa e adúltera como esta. Rejeite o mundo. Apegue-se ao Senhor. Confia nele, ande nos seus caminhos. E você se surpreenderá com o que Deus fará um dia. Ele fará de você o seu tesouro particular. Te poupará como um homem poupa seu filho que o serve. Na ressurreição dos justos, você verá a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pode ter certeza, irmãos. Existe uma realidade que dia a dia pessoas estão aqui nesse mundo
fazendo loucura para a sua ruína eterna, ou fazendo a vontade de Deus, aos olhos de um Deus que um dia há de honrar aqueles que o honram. Nosso texto nos ensina muitas coisas. Mesmo diante dessa situação, o povo se revolta mais uma vez contra o Senhor. Então eles propõem entrar na terra. Vamos entrar assim mesmo. Moisés adverte, diz, não vá, agora não dá, agora Deus já falou que não. E eles teimam novamente e sobem, e por isso mais pessoas morrem, porque eles são confrontados pelos exércitos daqueles povos e não conseguem. E os que não morrem ali ficam no deserto durante 40 anos até que morram no próprio deserto. Qual foi o problema verdadeiro desse povo? O problema verdadeiro, como destacamos pelo próprio texto, é que o povo não tinha fé. Como Deus disse, até quando esse povo vai ser incrédulo? Existe uma grande diferença entre uma pessoa que sabe fatos sobre Deus, sabe fatos sobre as obras de Deus, e uma pessoa que crê em Deus. Existe diferença. Sabe, crer em Deus não é ser testemunha de um milagre. Muitas pessoas testemunharam milagres e não creram. Judas testemunhou milagre atrás de milagre atrás de milagre, e ele mesmo foi usado por Deus para fazer milagres, e no entanto, ele não creu. Não é saber se é verdade, é o que você faz com essa informação. Você segue de fato? Você ama de fato a Deus? Porque se você não ama a Deus, isso será evidente pelas suas obras. Se você crê, isso será evidente pelas suas obras. Não existe fé verdadeira sem obras. Todos os que aqui recusam confiar no Senhor, recusam porque não creem. Essas pessoas viram as coisas que Deus realizou, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles eram incrédulos. Eu quero encerrar olhando em Hebreus capítulo 3. O livro de Hebreus faz referência a essa passagem e usa isso como uma ilustração da verdade de nossa salvação. Verso 7, no capítulo 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Lembra que Deus falou, até quando que esse povo vai me tentar? Pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Sabe, essa é a avaliação de Deus dessa turma. Estes sempre erram no seu coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Viram, mas não creram. Por isso, verso 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E o descanso do qual eles não entraram foi propriamente a terra de Canaã, onde teriam o seu próprio lugar, o seu próprio espaço. Mas eles não entraram na terra prometida. Agora, o que o livro de Hebreus faz, é claro, que ele usa isso como uma figura para uma lição, e ele faz a seguinte comparação. Da mesma maneira, Jesus está nos chamando e ele está marchando adiante, conduzindo um povo a uma terra prometida espiritual, a salvação. Mas vai acontecer que pessoas que dirão, eu sou cristão, acabarão não chegando lá. E sabe quais são essas pessoas? Serão os incrédulos. Veja o verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Você diz, eu sigo a Jesus, então ótimo. Então cuidado que você não seja no fundo um incrédulo. Tenha certeza de que você está cercado de quem estará te exortando e que você esteja também exortando a esses seus irmãos nesses termos. Vamos prosseguir, vamos perseverar. Olha só o verso 13. Exortai-vos mutuamente cada dia. Você faz isso? Você se reúne com o povo de Deus, onde o povo de Deus te exorta. Vamos marchando para Sião. Você diz, vamos irmãos, vamos perseverar, vamos andar firmes com Cristo. Você faz isso? É isso que a Bíblia está dizendo. Se você não faz isso, sabe o que acontece? Você será endurecido pelo engano do pecado.
à medida em que você desobedece a Deus, à medida que você se esfria e afasta, o que acontecerá é que o pecado te tornará cada vez mais endurecido, insensível, e daqui a pouco você estará irremediavelmente perdido. Mensagem séria. Essa mensagem, você sabe, ela é dirigida a pessoas que estão tendo perseguição, pessoas que estão diante de uma realidade que pode lhes custar a vida, seguir a Cristo. E nessa altura as pessoas começam a enfrentar dificuldades e começam a dizer, talvez eu vou dar um tempo, não vou ficar na igreja não. E é nesse contexto que as pessoas são exortadas a não esfriar, não afastar, mas se cercar de exortação para que possam perseverar. Veja Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Veja a mensagem. Enquanto alguns estão aí deixando de congregar, deixando de cultuar a Deus e deixando de fazer parte da igreja, exatamente porque é difícil. O que acontece? Ele diz, não faça isso. Antes façamos admoestações, vamos uns aos outros nos encorajar para que sejamos fiéis até a morte. Existe muita gente que começa dizendo, eu vou seguir ao Senhor, mas que quando enfrenta alguma dificuldade, começa a dizer, acho que não vou mais não. Existem pessoas que nem mesmo começam. Certa vez a Eni me disse que conversou com uma pessoa que lhe disse o seguinte, para você que nasceu no lar evangélico, é muito mais fácil. Uma pessoa como eu, mudar de vida é muito difícil. Não vai dar não. Sabe, dizer isso é se conformar em ir para o inferno. Vou para o inferno mesmo. É difícil, sabe? Coisa louca. Coisa louca. Nenhuma pessoa com um pingo de juízo falaria uma coisa dessas. Alguém diz assim, eu queria, mas minha família é contra, sabe? Outra pessoa chega e diz assim, tem tanto obstáculo, tanta tentação, eu não sei se eu vou conseguir, talvez eu consiga um pouco, mas lá na frente eu vou acabar desistindo, eu acho que é difícil. Sabe, se você tem essa atitude, se você vai dizer isso, você será como esse povo incrédulo que diz, é difícil entrar na terra prometida, não vai dar não. Agora, se você diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E você diz, eu vou seguir a Jesus, estou decidido a partir de hoje, e eu confio em Deus para me guardar, será conforme a sua fé. Confie no Senhor, confie nele, ouse ser diferente. John Bunyan tem no livro Peregrino uma ilustração que é tão propícia, eu quero ler isso. Intérprete, então, tomou-lhe a mão e o levou à porta de um castelo. E eis que, à porta, havia um grande ajuntamento de homens, todos desejosos de entrar, mas nenhum deles ousava fazê-lo. Todo mundo vendo o castelo, aquele palácio, lugar lindo para entrar. Eu quero entrar. Mas é difícil. Ali também estava sentado um homem, a pouca distância da porta, ao lado de uma mesinha, e sobre este via-se um tinteiro e um livro, no qual ele anotava o nome daquele que havia de entrar. Cristão viu também que no vão da porta havia muitos homens que, trajando armaduras, barravam a passagem, determinados a fazer todo o dano e mal que pudessem àquele que tentasse entrar. Cristão ficou ali absorto. Por fim, quando todos começaram a recuar com medo dos homens armados, Cristão viu um homem de semblante bem resoluto aproximar-se do que estava sentado escrevendo e disse, anota o meu nome, Senhor. Viu então que o homem desembainhava a espada e colocava um capacete na cabeça, avançando rumo à porta contra os homens armados, e sobre ele caíram com força mortal. O homem, porém, não se deixou esmorecer, e mesmo caído golpeava e talhava fortemente. Assim, depois de ser ferido e ferir muitos,
dos homens que tentavam evitar sua entrada, conseguiu abrir caminho em meio a todos eles, entrando no palácio. Ouviu-se então uma bela voz vindo dos que estavam lá dentro, dos 3 mesmos que caminhavam no terraço do palácio, e dizia: entre, entre, glória aqui você terá para sempre. Então ele entrou e se vestiu com os mesmos trajes dos outros. Cristão sorriu e disse: acho, em verdade, que já sei o significado disso. Que nós sejamos como esse homem. Vamos fazer uma oração, encerrando nossa mensagem.